Oi, gente! A gente está começando o MartaCast, um programa dedicado aos esportes femininos. O MartaCast é produzido pelo coletivo Marta, grupo de pesquisa em comunicação e culturas esportivas, ligado ao Departamento de Comunicação Social da UFMG, e é coordenado por mim, Carol Vimiero, jornalista e professora da universidade. O episódio de hoje está sendo gravado na terça-feira, dia 28 de outubro. E você pode nos acompanhar no YouTube e nas plataformas de podcast. E toda quinta-feira, às 10 horas da noite, o MartaCast vai ao ar também na 104.5 FM, em Belo Horizonte e região metropolitana. Hoje, a gente vai falar sobre a conquista de Luísa Stephanie Timea Babos no WTA 500 de Tóquio, o título de campeã mundial de Taekwondo de Maria Clara Pacheco, o amistoso da Seleção Brasileira de Futebol Feminino, os times mineiros na Superliga Feminina de Vôlei e muito mais. Fica com a gente que a gente vai falar dessas e outras notícias das mulheres do esporte agora. Hoje a gente está aqui na mesa eu, que já me apresentei. Vou pedir para os meninos se apresentarem. Malu, começa, por favor. Oi, gente, eu sou a Malu Moura, estudante de jornalismo do sexto período aqui da UFMG e bolsista aqui no Coletivo Marta. Oi, gente, eu sou Cauê Sivek, estudante do segundo período de jornalismo aqui da UFMG. Oi, gente, eu sou a Ingrid Mencil, estudante de jornalismo do quinto período aqui na UFMG e voluntária no Coletivo Marta. Então vamos lá, gente. Hoje a gente tem o nosso primeiro bloco sobre tênis para celebrar também, né, a temporada incrível aí da Luísa Stephanie, que na semana passada a gente já tinha falado, né, que tinha assegurado a vaga no WTA Finals. E aí, para fechar com chave de ouro, né, antes de começar o WTA Finals, a Luísa ganhou no último fim de semana, junto com a Timea Babos, o WTA 500 de Tóquio. Conta os detalhes pra gente, Malu. Sim, o jogo aconteceu no domingo, dia 26, e elas venceram o campeonato ao derrotarem a cazaquestanesa Ana Danilina e a sérvia Aleksandra Kunic, em parciais de 6-1 e 6-4. Foi um jogo tranquilo, assim, muito bem disputado, mas com domínio do início ao fim da Luísa Stephanie e da Timea Babos. Foi disputada na capital japonesa, mostrou um domínio muito importante da Stephanie e da Babos desde o início. Uma quebra logo no primeiro set, garantiu o serviço com muita segurança. A dupla impôs um ritmo muito bom, forte, fechou a parcial em 6-1. Para uma final, no primeiro set, fechar em 6-1, assim, é um resultado significativo. No segundo set, mesmo com as adversárias buscando reagir, tentando impor um ritmo, a consistência da dupla entre a brasileira e a Timea Babos prevaleceu e elas garantiram o torneio ao fechar o segundo set por 6-4. Esse resultado ele marca o quarto título da temporada para a dupla, que já havia vencido os torneios de Linz na Áustria, em Estrasburgo, na França, e WTA 250 em São Paulo. Para a Stephanie, a conquista vale a 13ª conquista na carreira de duplas, e a Babos, que é ex-número 1 de duplas do mundo, conquistou o 29º troféu. Além do troféu, esse desempenho em Tóquio ele trouxe um impacto direto no ranking da WTA. A Stephanie ela subiu da 17ª para a 16ª posição, enquanto a Babos passou da 16ª para a 15ª. Além de garantir matematicamente a classificação da dupla para o torneio de encerramento da temporada, o WTA Finals, que vai acontecer na Arábia Saudita, esse resultado ele é muito significativo para a Stephanie, porque foi o mesmo complexo onde ela ganhou a histórica medalha de bronze nas Olimpíadas ao lado da Laura Pigossi em 2021. Que foi em Tóquio, né? Então, assim, duplamente simbólico. Sim, e ela falou disso, né? Do tanto que ela estava feliz de estar de volta a Tóquio e de como que aquele lugar ali era importante, jogar no lugar que ela já tinha, né, conquistado algo muito importante. Foi muito tranquilo a final. Eu acho que o jogo mais difícil, na verdade, foi a semifinal que elas jogaram, né, contra a Thousand e a Ellen Pérez, né, que eram as cabeças de chave número 1 do torneio. Foi um jogo bem pegado, bem difícil, mas a final foi um pouco mais tranquilo. Elas jogaram, eu acho que elas jogaram acima e a Danilina e a Krunic jogaram um pouquinho abaixo, assim, então foi muito tranquilo ali, né, para elas fecharem. O primeiro set, se não me engano, elas abriram 5-0, assim, então foi uma coisa bem rápida e bem realmente firme, né, das duas aí, da Luísa e da Timea. Vamos falar então um pouquinho do WTA Finals.
A gente, né, já anunciou na semana passada a classificação da Luísa, que ficou oficialmente, se não me engano, ela e a Atmé como a 7ª melhor dupla, né, da temporada. Sim. E aí, conta os detalhes pra gente, ô Malu. Começa logo agora, no dia 1º de novembro, não é isso? Sim, vai acontecer na cidade de Riad, na Arábia Saudita. Vai ser entre o dia 1º e 8 de novembro. O torneio ele reúne as 8 melhores tenistas do ranking mundial e as 8 melhores duplistas da temporada. A competição ela distribui uma premiação total de 15,5 milhões de dólares. No torneio, tanto nas duplas quanto no simples, as 8 classificadas são divididas em 2 grupos e se enfrentam em turno único. As 2 melhores de cada grupo avançam para as semifinais. Os grupos para o torneio são nomeados de acordo com nome de tenistas que já foram muito importantes para o torneio, que já ganharam quantidades significativas. No simples, a gente tem o grupo Steffi Graf, que é a Sabalenka, a Coco Gauff, a Jéssica Pegula e a Jasmine Paolini, e o grupo Serena Williams, que é a Iga Swiatek, a Amanda Nishimova, Elena Rybakina e a Madison Keys. Nas duplas, a gente tem o grupo Martina Navratilova, com a Errani e a Paolini, com Demetova e a Mertens, a Shia Ostapenko e Muhammad Ishus. No grupo Liesel Huber, a gente tem a Siniakova e a Tausen, Dabrowski e Routliff, Andreeva e Schneider e a Timea Babos e a única brasileira do torneio, que é a Luísa Stefani. Inclusive, esse segundo grupo, hein, tá forte. Tá, não tem grupo... Não tem grupo, mas... Não tem ninguém ruim. Assim, saber que a gente vai ver a Babos e a Stefani contra a Siniakova e a Tausen de novo, né? Assim, vai ser um jogão. Sim. Na edição passada, a vencedora do simples foi a Coco Gauff. Ela conquistou o título ao vencer a chinesa Chen Cheng de virada. A partida durou 3 horas e 4 minutos, foi uma partida super longa. E a Gauff ganhou com apenas 20 anos. Ela se tornou a mais jovem campeã do torneio desde 2004. Já nas duplas, o troféu ficou com a canadense Gabriela Dabrowski e a neozelandesa Erin Routliff, né? Então, assim, que estão no mesmo que grupo. estão no mesmo grupo, exatamente. Sim. Inclusive, dupla da Luísa, né? Então, sim, vai ser um jogo Dabrowski. interessante, sim. As partidas, elas vão ser transmitidas pela ESPN e pelo streaming do Disney+. Sim, e como acontecem, né, em Riad, lá na Arábia Saudita, eu imagino... Pelo segundo ano consecutivo, inclusive. Sim, eu acho que elas devem ocorrer ali no final da manhã, início da tarde, mais ou menos, mas ainda não tem, né? Não tem os jogos, não tem ainda os horários também, né? Que os jogos vão acontecer. Mas é isso, semana que vem, né? Nós vamos ter aí as principais tenistas da temporada, do simples e de duplas, se enfrentando nesse modelo aí, né, com grupos, né? Sim, e é um torneio importante, assim, tradicional. A gente tá indo pra 54ª edição do simples e a 49ª edição de duplas. Então, assim, já tem um histórico. Sim. Quem que você aposta no simples, Malu? Não sei, acho que depende muito, assim, no tênis, assim, como qualquer outro esporte, depende da motivação que o atleta chega pro campeonato, né, assim, é que eu tendo a puxar sardinha pra Iga e pra Sabalenka, porque são tenistas que eu acompanho muito e eu gosto muito delas, mas depende de como elas vão entrar em campo, assim, em quadra, né, porque em alguns torneios entram como se fossem gigantes, né, e aí chega em alguns outros e cai muito de produtividade e a gente vê outro que, né, na dupla no simples, a gente não esperava que fosse a dupla que encarou a Stefani e a Babos, que fosse elas que iam chegar à final e acabou que foi, né, mas assim, se eu tiver que apostar em alguém, acho que a Sabalenka pela temporada que ela vem fazendo. Ok. E na dupla, Stefani Babos. Sem medo de ser clubista. Sem medo. Ó, eu vou apostar na Amanda Nishimova. Tô acreditando. Ela é uma temporada muito forte, inclusive, né? Inclusive em quadras duras. Sim, muito forte. Ela vem com um final de ano muito bom. Foi muito bem na Ásia. Sim. Tô acreditando que pode ser aí um momento dela ganhar um outro torneio importante. Fez várias finais ao longo da temporada, né? Nas duplas, nossa senhora. As duplas é difícil, viu, gente? É porque é muita dupla boa. O que eu quero é a Babos e a Stefani. A Babos e a Stefani. Mas aí, ó, a Errani e a Paolini já ganham o título nessa temporada. Sim. A Tausen vem muito forte sempre, então... Difícil. Eu acho a Sara Errani e a Jasmine Paolini a melhor dupla do circuito. Eu acho elas assim, incríveis. É porque elas têm muita constância também, né? Sim. Mas eu acho que sendo quadra dura, a Babos e a Stefani tem chance. Também acho. Por ser quadra dura.
Ok, vamos lá, gente. Vamos continuar falando de tênis aqui, falar um pouquinho agora do WTA 125 de Florianópolis, que aconteceu aí, né, na última semana aqui no Brasil. A Laura Pigossi e a Ingrid Martins chegaram à semifinal. Conta os detalhes pra gente, Ingrid. Sim, a semifinal aconteceu no último sábado, dia 25, e a dupla brasileira entrou em quadra lá no Jurerê Esportes, em Florianópolis. Elas foram cabeças de chave número 1 da competição e foram superadas pela dupla formada pela Irene Burilo, da Espanha, e a Ekaterine Gorgotzi, da Geórgia, por 2-1, com parciais de 7-6, 3-6 e 10-8 no match tie break. A Laura Pigossi e a Ingrid Martins, elas chegaram nessa competição em muita boa fase. Elas vinham de uma classificação à final do SP Open e a disputa de uma semifinal também no Rio Ladies Open. Elas iam iniciar ali a competição nas quartas, pela classificação direta, mas foram beneficiadas pela desistência da também brasileira Carol Menigeni e da dupla dela, a argentina Julia Riera. E com isso, elas estrearam já direto nessa semifinal contra a dupla europeia, né? Esse primeiro set, ele foi bem equilibrado, com 3 quebras para cada lado, mas a Burilo e a Gorgotzi, elas tiveram um domínio muito grande durante o tie-break e fecharam esse primeiro set. No segundo, a nossa dupla brasileira, elas saíram atrás do placar, mas conseguiram reagir e venceram 4 games seguidos, levando a disputa para o match tie-break, né? Nessa última parcial, a Gorgotzi e a Burilo, elas fecharam a partida no segundo match point. As vencedoras enfrentaram a francesa Carole Monet e a burundinesa Sarah Nayama na final, no último domingo 26, e conquistaram o título do WTA 125 de Florianópolis. Nas disputas de simples, a Laura Pigossi também participou. Ela foi a única brasileira a se classificar para a segunda rodada do Engie Open e, infelizmente, ela chegou ao fim na quinta-feira, dia 23, após derrota para a francesa Alice Ramy por 2-0, com parciais de 6-2 e 6-3. E vamos falar agora um pouquinho da Naoane Silva e da Ana Cadioto, que também jogaram, né, o WTA 125 de Florianópolis. Conta os detalhes da participação delas pra gente, Cauê. Isso mesmo, Carol. Infelizmente, a Naoane Silva e a Ana Candiroto caíram nas quartas de final do WTA 125 de Florianópolis, após serem superadas pela venezuelana Andrea Gomes e a holandesa Eva Weder, cabeça 6 do torneio, por duplo 6-3. Antes, né, na estreia, a dupla tinha feito um bom jogo nas quadras de saibro, em Florianópolis, contra a australiana Tina Smith e a francesa Alice Ramy, vencendo por 7-6 e 6-1. E esse mês a jovem dupla foi campeã campeã no ITF W35 em São Paulo. No simples, a Nana Silva, que tem apenas 15 anos, fez um bom jogo de estreia contra a austríaca Julia Graber, que tem 29 anos, né? Bem mais velha que ela, que é cabeça de chave 5. Mas mesmo com um bom desempenho na estreia, ela perdeu de virada com parciais de 5-7, 6-1 e 7-6, depois de 2 horas e 29 minutos de partida. Entre os dias 3 e 9 de novembro, a Naná vai disputar o Mundial de 16 anos em Santiago, no Chile, e logo depois, nos dias 15 e 16, ela estreia na Billie Jean King Cup pela equipe profissional em Hobart, na Austrália. Sim, a estreia dela lá na Billie Jean King Cup. Tô curiosa, viu, gente, pra ver a Naná jogando a Billie Jean King Também. Cup. Inclusive, eu acho que essa derrota para a Julia Graber foi importante, porque a gente tá falando sobre a transição dela pro profissional, né? E acho que é um jogo importante pelo fato de que ela começa ganhando, né? Ela ganha o primeiro set e aí toma uma virada. E eu acho que isso é importante pro atleta perceber, né? O quão é difícil manter a vantagem. É uma coisa que a gente vinha falando da Bia aqui, que já é, Sim, né, assim, sim. velha de casa e tinha muito problema com isso. Então, assim, acho que esse é o momento exatamente pra ela perder de virada. Aprender, né? Aprender a Exatamente. lidar com... E a Julia Graber, que inclusive, ela ganhou, né, o torneio de simples. E ela tá voltando agora de um tempo parada e tal, mas ela já é top 100 do mundo. Então, assim, é uma grande jogadora. Acho que foi um jogo importante, ainda que a Naná tenha perdido. Sim. E agora, para fechar, gente, o bloco do tênis, eu vou passar por um giro das outras notícias da modalidade.
que não entraram aqui no programa, mas que estão publicadas no site da nossa revista, o revistamarta.com. Julia Graber, tenista austríaca de 29 anos, conquistou no último domingo, dia 26, o título de simples do WTA 125 de Florianópolis. Ela superou a francesa Caroline Monet por 2-1. Com essa vitória, Graber soma seu segundo título de WTA 125. O primeiro havia sido conquistado em Bari em 2022. A tenista catarinense Carolina Borer, de apenas 18 anos, chegou à semifinal do ITF W15 de Hilton Head Island, competição em quadras de saibro nos Estados Unidos. Depois de 3 vitórias consecutivas sobre tenistas locais, a brasileira foi superada pela anfitriã Kennedy Drensen Hagman, de 16 anos, por 2-0. A gente volta já já com mais notícias de esportes femininos. A gente está de volta para o segundo bloco do MartaCast. Vou pedir para os meninos se apresentarem. Sentaram aqui agora. Começa, por favor, Sol. Oi, gente. Eu sou Soraya Carvalho, estudante de jornalismo aqui na UFMG e bolsista do Coletivo Marta. Oi, gente, meu nome é Amanda Camargo, sou estudante do 4º período de jornalismo aqui na UFMG e voluntária no Coletivo Marta. Oi, gente, eu sou Emanuel Cortez, sou estudante de jornalismo aqui na UFMG e voluntário no Coletivo Marta. Então vamos lá, gente, vamos falar de várias modalidades, taekwondo, vamos falar um pouquinho de tênis de mesa e de UFC. Vamos começar com essa notícia que circulou bastante aí, né, que foi o título de campeã mundial do taekwondo da Maria Clara Pacheco. Conta os detalhes pra gente, Amanda. Foi isso mesmo. Na última sexta-feira, do dia 24, a Maria Clara Pacheco ela fez história em Wuxi, na China, ao conquistar o título mundial de taekwondo na categoria até 57 quilos. A brasileira derrotou a sul-coreana Kim Yoon-jin por 2-0 na final e garantiu o primeiro ouro do Brasil na competição após 2 décadas, porque o último ele tinha sido conquistado com a Natália Falavinha em 2005. Na sua estreia, Maria Clara ela venceu a portuguesa Leonor Correia por 2-0 e em seguida ela superou a espanhola, a Laura Rodrigues, por 2-1 nas oitavas de final. Já nas quartas, ela derrotou a norte-americana Faith Dillon, também por 2-0, garantindo um lugar entre as 4 melhores. Na semifinal, ela deu troco na chinesa, na Lou Zhongyi, que havia eliminado ela nas Olimpíadas de Paris em 2024, vencendo por 4-0. A final, diante da experiente a Kim Yoon-jin, confirmou o grande momento da brasileira, que não cedeu a nenhum round e fechou o duelo com autoridade. E ao conquistar o ouro, a Maria Clara ela se tornou apenas a segunda atleta brasileira a ser campeã mundial de taekwondo, repetindo o feito da Falavinha. E ela, que é natural de São Vicente, em São Paulo, a Maria Clara começou no taekwondo ainda criança e passou por um processo de evolução rápida dentro da seleção brasileira. Em 2024, ela já havia conquistado alguns pódios em etapas do Grand Prix, mas se consolidando entre as principais atletas do circuito. Já a paulista, a Milena Titonelli, de 27 anos, conquistou a 3ª medalha brasileira no Mundial de Taekwondo, ao garantir a prata na categoria de 67 quilos, em disputa realizada na terça-feira, dia 28, contra a húngara Luana Marton. A medalha coroa uma trajetória marcante em mundiais para Milena, que já havia garantido 2 bronzes nas competições, em 2019, realizada em Manchester, na Inglaterra, e em 2022, realizada em Guadalajara, no México. Poxa, muito legal, né? A gente falou outro dia da Maria Clara, Sim. né? Que ela assumiu o primeiro lugar aí do ranking mundial. E, poxa, eu fiquei... Quando a Natália Falavinha foi campeã mundial, eu estava com vocês na faculdade. Eu me lembro muito, assim, teve uma febre, assim, sabe, de taekwondo. E eu achava incrível, assim, né? Porque foi a primeira vez que uma mulher, né, uma brasileira foi campeã mundial de taekwondo. E agora, 20 anos depois, Maria Clara Pacheco, campeã aí mundial de taekwondo. Muito legal, gente. Vamos falar agora um pouquinho de tênis de mesa. A Bruna Takahashi alcançou o 18º lugar no ranking mundial
E é a melhor atleta fora da Ásia, não é isso, ô Sol? Exato, Carol. A Bruna Takahashi segue fazendo história no tênis de mesa mundial. Como você já disse, ela subiu para a 18ª colocação no ranking da Federação Internacional de Tênis de Mesa, que foi atualizado na última terça-feira, no dia 21. Com isso, a Bruna se consolida como a melhor atleta não asiática do mundo na modalidade. A nova posição é resultado do vice-campeonato no Pan-Americano de Tênis de Mesa de 2025, que rendeu 350 pontos à brasileira, que agora soma 1.475. A subida de Bruna também contou com a inspiração de 260 pontos da romena Bernadette Zovski. No top 20 feminino, a Bruna é a única representante fora do eixo asiático, dominado por jogadoras da China, Japão e Coreia do Sul. Nas Américas, a porto-riquenha Adriana Dias, campeã do PAN e número 20 do mundo, é a atleta mais próxima, com 1.365 pontos. Vale lembrar que essa não é a melhor posição da carreira da Bruna. Em abril, ela chegou a estar em 16º lugar, sendo esta sua melhor marca. Além do destaque no individual, a mesa tenista também vem se destacando nas duplas mistas. Ao lado do Calderano, ela ocupa o 6º lugar do ranking mundial após o título do PAN deste ano. Com dos 2.760 pontos, a dupla se firmou também como a melhor dupla não asiática do ranking. Legal. Os dois aí construindo história, né? Só individualmente e como dupla. Vamos falar agora de mais uma conquista aí, né? De uma brasileira. A Mackenzie Dern venceu uma compatriota e conquistou o cinturão peso palha do UFC. Conta os detalhes pra gente, Emanuel. É isso mesmo, Carol. Nesse último sábado, dia 25, a brasileira Mackenzie Dern venceu sua compatriota Virna Jandiroba por decisão unânime e se tornou a nova campeã peso palha do UFC. A luta foi o co-evento principal do UFC 321, que protagonizou o confronto entre o Aspinall e o Cyril Gane do Cinturão dos Pesados, e foi realizado na Etihad Arena em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. Para adicionar um pouquinho de contexto, o cinturão do peso palha estava vago desde que a chinesa Weili Zhang abdicou do título em agosto de 2025, 2 meses atrás, para subir de categoria e desafiar a Valentina Shevchenko, que é a atual campeã do peso mosca, numa luta que vai acontecer daqui a 3 semanas, no dia 15 de novembro. Pouco tempo depois da decisão, o UFC anunciou a luta da Virna, em que era então a número 1 do ranking do peso palha, contra a Mackenzie, que ocupava a 5ª colocação do ranking do peso palha. Falando sobre o combate, né? O combate foi um combate muito técnico, com momentos de trocação tanto na luta em pé quanto várias disputas no solo. No início, a Virna buscou controlar mais a luta com quedas e tentar dominar o jogo no chão, enquanto a Mackenzie respondeu com uma boa defesa e bons golpes em pé. À medida que os saltos avançaram, a Mackenzie conseguiu encontrar um ritmo melhor e aumentou o volume dos golpes e passou a ditar o ritmo do combate. No último assalto, ela manteve a pressão e conseguiu uma queda no final da luta e terminou o combate por cima. Os juízes pontuaram o combate a favor da Mackenzie por 49-46, 48-47 e 48-47, consolidando uma vitória por decisão unânime e o cinturão para a brasileira. Para apresentar um pouquinho a Mackenzie, né? A Mackenzie ela é filha do Megatron Dias, que é um dos maiores nomes do jiu-jitsu brasileiro. Ela nasceu nos Estados Unidos, em Arizona, mas ela se naturalizou brasileira. Ela seguiu os passos do pai e construiu uma carreira no jiu-jitsu. Ela é um dos maiores nomes da história do esporte. Ela venceu campeonatos em todas as faixas, campeonatos mundiais em todas as faixas, até chegar à faixa preta, com 19 anos de idade. E na faixa preta, ela também é campeã das 5 principais competições do jiu-jitsu com kimono, e ela, como mencionei, é um dos maiores nomes dos esportes entre as mulheres. E depois de uma carreira de muito sucesso no jiu-jitsu, ela migrou para MMA, em meados de 2016, ela começou no Invicta e entrou no UFC em 2018 e venceu suas primeiras lutas, mas logo ela se afastou ao ficar grávida da sua primeira filha, que é a Moa. A Mackenzie retornou ao octógono em 2020 e desde então acumulou um cartel de 16 vitórias e 5 derrotas no MMA e culminou na conquista do cinturão agora em 2025. A Mackenzie se juntou ao seleto grupo de brasileiras da Amanda Nunes, da Cris Borg e da Jéssica Andrade como as únicas brasileiras a serem campeãs da maior promoção de MMA do mundo. Grande conquista aí, né, da Mackenzie Dern, que imagino não era a favorita da luta, né? Assim, na verdade, ela é bem queridinha, assim, pelo público, então ela era, tipo assim, vista como a favorita, apesar de estar um pouco abaixo no ranking, mas é porque a Virna vinha de uma sequência de vitórias maior. Mas ela também, tipo assim, a Virna é uma lutadora mais completa, tipo assim, ela tem um jogo forte, um jogo forte tanto em pé quanto no chão,
E a Mackenzie é excepcional na luta do chão, né? No jiu-jitsu. Mas mesmo assim ela era vista como a favorita do combate. Só que sempre teve muita interrogação, assim, ali atrás enfim, sobre a Mackenzie, por ter tido uma pausa na carreira, e já teve problema também com bater peso da categoria, então sempre teve um questionamento, e hoje, mesmo com ela campeã, ainda tem esse questionamento, porque ela se tornou campeã sem vencer a campeã, né? Ela pegou o cinturão vago, porque a Weili Zhang é, tipo assim, muito dominante na categoria, tanto que ela abandonou o título para ir atrás da Shevchenko, que é hoje a principal lutadora feminina do UFC. Então, ela vai precisar aí das próximas defesas para se provar mais no topo da categoria, né? Vai ter que defender, Vai né? ter que defender o cinturão. Provavelmente vai ser no primeiro semestre do ano que vem contra a Tatiana Suárez do Uruguai. Tanto que depois da luta a Mackenzie já chamou ela pro combate, então provavelmente vai ser o próximo confronto. E ela é questionada por essa pausa que ela fez quando engravidou? É. Ah, que coisa. Exatamente. É muito. Não é fácil. Não é fácil ser O público atleta do UFC, que é mulher. majoritariamente masculino, né? Quando ela. Enfim, quando ela ficou grávida, teve muita crítica pra cima dela porque pausou a carreira. E teoricamente, ali no começo dos 30 anos de idade, é o seu auge no UFC. Sim. Mas enfim, ela voltou mais forte e hoje é campeã da categoria. Muito legal. Então, próximo semestre, né? Próximo no início de semestre, 2026, deve ter uma nova luta aí para ela defender o cinturão que ela acabou de conquistar aí em peso palha do UFC. Vamos falar agora desse programa que o Comitê Olímpico Brasileiro acabou de lançar e que vai destinar a porcentagem do imposto de renda ao esporte olímpico. Conta os detalhes pra gente, Sol. Isso aí, Carol. O Comitê Olímpico do Brasil, o COB, anunciou na última quinta-feira, dia 23, o lançamento do programa Nação Esportiva, uma iniciativa que busca fortalecer o esporte olímpico nacional por meio da destinação de parte do imposto de renda. O programa permite que cidadãos brasileiros destinem até 7% do valor do imposto de renda devido aos projetos do COB aprovados pelo Ministério do Esporte, sem qualquer custo adicional. Na prática, o contribuinte que optar por participar do programa destina até 7% do IR e recebe, na declaração do ano seguinte, o valor integral de volta, seja aumentando a restituição ou seja abatendo do saldo a pagar. Dessa forma, o montante aplicado em projetos do COB retorna 100% ao participante. Entre os projetos contemplados estão os Jogos da Juventude, que é a maior competição multiesportiva juvenil do país, e a Missão Olímpica, que é uma iniciativa que garante a preparação técnica, física e mental para o time Brasil para os Jogos Olímpicos e as demais competições do ciclo. Para conhecer melhor a campanha, basta acessar o site naçãoesportiva.cob.org.br. E é válido lembrar também que é possível fazer contribuições voluntárias sem vínculos com esse benefício fiscal. Interessante, né? Achei interessante esse projeto. Vamos ver como é que ele vai ser aplicado aí, né? Na prática, quando ele entrar em vigor, imagino que deve ser no ano que vem, né? Então, agora, para fechar o bloco, gente, vamos passar por um giro das notícias, né? De várias modalidades esportivas que não entraram aqui no bloco, mas que estão publicadas lá no revistamarta.com. A brasileira Raíssa Leal conquistou o vice-campeonato na etapa de Las Vegas do Street League Skateboarding, a SLS, realizada no último sábado, dia 25. A maranhense de 17 anos esteve muito próxima de vencer uma etapa pela terceira vez na temporada, mas acabou superada pela japonesa Lisa Kama, que garantiu o título com uma volta decisiva na última rodada. No último sábado, dia 25, Flávia Saraiva garantiu o 4º lugar na final da trave no Campeonato Mundial de Ginástica Artística, disputado em Jacarta, na Indonésia. A ginasta de 26 anos manteve chances de medalha até a última apresentação da noite, quando a chinesa Chang Qingying executou uma série impecável e conquistou o ouro com 15.166 pontos. A 16ª edição do Sports Pro 50 divulgou o ranking anual que avalia o potencial comercial dos atletas mais influentes do planeta. Entre as mulheres, a ginasta Simone Biles é a segunda e a jogadora de rugby Ilona Maher a terceira. Já Caitlin Clark, estrela do basquete do WNBA, aparece em 7º, enquanto a tenista Coco Gauff fecha o top 10.
O Brasil tem a skatista Raíssa Leal em 12º e a ginasta Rebeca Andrade em 26ª, ambas entre as principais figuras femininas da lista. A gente acaba por aqui nosso segundo bloco e volta já já com mais notícias de esportes femininos. A gente está de volta para o terceiro bloco do MartaCast. Vou pedir para as meninas se apresentarem. Sentaram aqui, por favor. Começa, Isabela. Eu sou Isabela, sou estudante do 5º período de jornalismo aqui na UFMG. Eu sou Franciele Messias, sou estudante de jornalismo aqui na UFMG e voluntária no Coletivo Marta. Eu sou Yasmin Veloso, estou no 5º período de jornalismo na UFMG e sou voluntária no Coletivo Marta. Então vamos lá, gente. Vamos falar de futebol. Notícia mais do que quente, né? Acabou de acabar aí o jogo da seleção. E a seleção bateu, né? Em 2 amistosos, né? A Inglaterra e a Itália. O jogo da Itália contra a Itália acabou de terminar, né? E venceu os 2 amistosos, né? Sim. Conta os detalhes pra gente, Fran. Isso mesmo, Carol. A seleção brasileira feminina venceu a Inglaterra por 2-1, né, no último sábado, em um amistoso disputado no Etihad Stadium, em Manchester. É um jogo bastante eletrizante, que colocou frente a frente, né, as duas campeãs continentais, né. A seleção ganhou a Copa América, a seleção brasileira, e a Inglaterra é a atual campeã da Eurocopa. As brasileiras abriram o placar logo aos 8 minutos, com a Bia Zanerato. E pouco tempo depois, aos 17, a Dudinha ampliou. Porém, aos 20 minutos ainda do primeiro tempo, a Angelina foi expulsa por uma falta na Ella Toone e o restante do jogo, assim, ganhou aquele ar de dramaticidade, né? Já na segunda etapa, a seleção da casa não abaixou a guarda, né, e continuou pressionando o Brasil e logo aos 6 minutos, a juíza marcou um pênalti de Bia Zanerato em mid. A volante Stanley foi para a cobrança e converteu. Com 2-1 no placar, as inglesas, né, continuaram na pressão para empatar e tentar a virada. Porém, mesmo com uma jogadora a menos por mais de 70 minutos, né, que o Brasil perdeu a Angelina com 20 minutos de jogo, a defesa brasileira foi sólida e organizada e conseguiu anular as investidas das inglesas. Com o resultado da partida, né, o Brasil conquistou sua segunda vitória em cima da seleção inglesa em 5 jogos. Aí já no amistoso de agora, né, que acabou agora há pouco contra a Itália, disputado em Parma, no estádio Ennio Tardini, a seleção brasileira venceu por 1-0 e encerrou a data FIFA, né? Em um duelo muito equilibrado, com grandes chances para ambos os lados. As goleiras foram o destaque da partida, né? O único gol saiu apenas aos 23 minutos do segundo tempo, com a Luane, após uma grande jogada da Dudinha, que entrou no segundo tempo e mudou o jogo. Com o resultado, a equipe comandada pelo Arthur Elias fechou o período de amistosos em 100% de aproveitamento, né? E chegou ao 8º jogo consecutivo sem perder. São 7 vitórias e um empate. A última derrota aconteceu em junho contra a França, quando foi derrotado por 3-2, também um amistoso. O Brasil volta a se reunir agora somente no início de dezembro, para um amistoso diante da seleção portuguesa, dia 2 em Aveiro. Foram 2 jogos. O jogo contra a Inglaterra Foi difícil, né, gente? foi jogão. Eu, em algum momento, achei que não ia conseguir segurar o 2-1, não. Começou muito forte, né? Fez 2 Sim. gols assim, logo de cara, foi muito eficiente. E aí, depois da expulsão da Angelina, virou um... Ele teve que segurar, né? Ele teve que segurar. Mas eu achei que a defesa da seleção foi bem sólida, assim, e organizada pra conseguir segurar a Inglaterra. Eu também achei, a pressão tava muito Tava forte, muito assim, forte. E por um período longo do jogo, Sim, né? foi Então, mais de ter 70 segurado minutos. O placar foi realmente um jogaço da defesa brasileira. Foi. Falando sobre alguns personagens desse jogo, né, que a gente tava comentando aqui um pouco antes, a Inglaterra, ela tinha alguns desfalques, né, importantes. Então, por exemplo, a Hannah Hampton, que foi campeã da Eurocopa agora e jogou muito, defendeu o pênalti na semifinal e na final, e inclusive ficou ali na top 10 da bola de ouro, né, ela não tava nessa partida, porque ela tá machucada, ela sofreu uma lesão no cotovelo, e aí ela acabou sendo cortada da convocação. Então, a goleira que jogou era a estreia dela na seleção inglesa, mas mesmo assim, ela ainda fez uma boa partida. Ela é de goleira do Manchester City, né? A Chiara Keating, que foi a estreia dela. Sim. E também outro desfalque importante da seleção inglesa foi a Léa Williamson, né? Sim, a zagueira, né? Também tá recuperando de uma lesão no joelho. Sim. E aí não pode jogar, mas ainda assim, Chloe Kelly jogou, Lucy Brown jogou. Então, A a Mitch tava seleção da jogando Inglaterra também. é uma seleçãozaça. E Sim. baita vitória do Brasil de Não, qualquer foi. forma. Sim, foi uma baita vitória. E o Brasil vem de bons resultados, né? Nesse ciclo pós-Copa. Fez uma boa campanha nas Olimpíadas, né? Ganhou a prata.
campanha das Olimpíadas ganhou da Espanha, ganhou da França, a Espanha que é a atual campeã mundial, ganhou amistosos também contra os Estados Unidos, agora ganha da Inglaterra. Então a gente vê uma evolução, né, nesse ciclo, tanto tática como técnica e física também, que eu acho que é importante da E a seleção. expectativa pra Copa só cresce, né? Só Porque a Copa cresce, vai ser aqui. Eu então... imagino a cabeça das jogadoras Sim. pensando, Eu acho que o Brasil gente, tem chance, viu? Eu acho não, que a assim, Copa é aqui, eu acho que assim... tem bastante chance e Sim. tem tudo pra A ir gente bem, vê uma eu evolução acredito. muito clara do trabalho mesmo. Sim. Agora, os primeiros 20 minutos ali antes, né, da Angelina ser expulsa foram muito interessantes, né, gente? Foram. Contra a Inglaterra, o Brasil marcando em cima, com o time bem adiantado, buscando, né, ali a pressão pra pegar a bola e meio que no contra-ataque que Sim. saiu os 2 gols ali, E né? foi eficiente, né? Muito Que é eficiente. o que às muito vezes a gente eficiente. sentia falta. isso. Chegava e não fazia. E o Ainda que Brasil... foi interessante ver essa atuação de defesa, eu acho que o jogo tava com uma característica muito interessante de ver e mudou muito, né? Virou outro Virou jogo outra depois coisa. disso. Sim. Teria sido interessante ver um jogo do jeito que tava, assim, até o 11 contra final. 11, sim. Agora, toda a eficiência que o Brasil tava, a Inglaterra não teve também, né? Inglaterra Tem não que teve. ser comentado, né? Assim, Foi. porque ela teve algumas chances Sim. e não conseguiu, né, converter. Sim. Como é que foi o desempenho da Isa Haas, gente? A Calhau acabou não jogando, né? Exato, Sim. ela não entrou. Nesse jogo contra a Itália, né? A Isa Haas, ela foi criticada porque, primeiramente, ela tomou um cartão amarelo por 5 minutos de aos jogo, 4, né? 5 minutos. Ela sim. veio matar um contra-ataque da Itália e ela deu um Isso. carrinho assim, tomou o cartão amarelo. E depois disso ela ficou o jogo inteiro amarelada, basicamente, né? O pessoal, inclusive, falou pro Arthur Elias, né? Devia ter tirado ela pra não correr risco de ficar com uma jogadora a menos, mas no final ela ficou só no amarelo mesmo, não foi expulsa. Mas tava ali fazendo umas faltas que o tempo inteiro, ai meu Deus, será que ela vai tomar um amarelo? Será que ela vai ser expulsa? Então aí correu esse risco, né? Sim. E contra a Itália, a escalação tava bem diferente, né? Entrou praticamente o time inteiro, assim, reserva. Ela jogou os 90 minutos. Ela jogou os 90, Jogou os 90. Foi ela e a Lorena e acho que a outra zagueira que tiveram no jogo contra a Inglaterra também. Interessante. Então, a Vitória Calhau ainda não teve, né, oportunidade aí de estrear. Quem sabe nessa nova data aí, FIFA, né, em dezembro, ela volte a ser convocada e talvez tenha a chance de estrear pela seleção brasileira feminina de futebol. Vamos falar agora um pouquinho do futebol, né, aqui no Brasil, dos clubes. O Avaí Kinderman conquistou aí no último fim de semana um campeonato catarinense, e aí acho que é importante a gente falar, né, tanto da vitória, né, do título delas, mas também falar, né, de todo o processo que foi, né, esse campeonato, com as jogadoras, né, fazendo protestos por não terem recebido, né, salários e estarem atuando com condições precárias de trabalho. Então, conta os detalhes pra gente, Isabela, tanto, né, do título, mas também do extracampo que marcou, na verdade, né, essa... Até porque o jogo quase não aconteceu, né? As jogadoras tiveram ali um momento que elas se recusaram a entrar em campo por causa dessas situações, mas falando primeiramente do jogo mesmo, rapidinho, diante do Criciúma, o Avaí Kinderman foi campeão aí do campeonato catarinense, venceu. Não venceu o jogo, foram 2 empates, na verdade, né? O primeiro foi 0x0. O primeiro foi 1x1 e o segundo foi 0x0. E aí, na finalíssima, nos pênaltis, o Avaí Kinderman venceu por 4x2. Esse foi o 16º título seguido do Avaí Kinderman no Campeonato Catarinense. Mas eu acho que a gente tem que dar destaque para o protesto das jogadoras, né? Porque, ainda assim, com todo 16º título seguido. Então super tradicional, super né? tradicional, nacionalmente, né? Exato. Muitas vitórias. Então, apesar dessas dificuldades, né, as jogadoras ainda assim performam e desempenham. Então, a Carol já falou um pouquinho, mas algumas das reclamações das jogadoras e algumas das denúncias das jogadoras mesmo foram de 4 meses de salários atrasados e também de salários sendo pagos por partes. Então, elas estavam recebendo salário de abril até junho. Então, partindo os salários em várias partes. Além de falta de materiais de higiene pessoal e alimentação precária e escassa. Coisas que para um atleta, assim, gente, higiene pessoal e alimentação. É, assim, inadmissível. E outra denúncia das jogadoras também foram
a respeito de cirurgias. 2 jogadoras tiveram lesões graves, uma de ligamento cruzado anterior, que é uma das lesões mais graves que a gente pensa quando a gente pensa em futebol, né? Que é de LCA. A recuperação vai de 9 a 12 meses da cirurgia, então é um tempo grande de recuperação, e elas ainda estão esperando cirurgias depois de 6 meses de lesão e depois de 2 meses de lesão das 2 jogadoras. Então, é muito triste ver, assim, o socateamento mesmo de equipes que são tradicionais, equipes que entregam. Então, não adianta o resultado, né, pra você poder investir e poder cuidar da categoria mesmo. E o corte vem sempre no feminino, né? Alguma coisa acontece no clube, assim, no geral, e a primeira área a cortar é no feminino. É muito irresponsável, sabe? A atleta Sim. trabalha com o corpo e aí você deixar largado desse jeito coisas extremamente importantes. E assim, né? Como é que a jogadora vai pensar em jogar futebol com tanta coisa Sim. acontecendo? Então, tipo assim, isso prejudica total. E elas ainda estão performando, né? Então, Elas ainda jogaram, né? Elas ainda jogaram. Chegaram a cogitar não Exato. entrar em campo. Sim. Elas mas- fizeram um acordo, né? Elas tiveram 2 meses dos 4 meses atrasados pagos, e aí elas decidiram entrar em campo. Absurdo. E aí, por falar, né, em denúncias e situações precárias que são vividas aí no futebol feminino no Brasil, na última semana, a Renata Mendonça, que é jornalista do Sport TV, expôs em uma postagem nas redes sociais a estrutura precária do time feminino do Flamengo e denunciou o descaso com as atletas do clube no contexto, né, do Flamengo ter anunciado que faria cortes, né, no orçamento da modalidade feminina, mantendo, na verdade, um foco na categoria de base, o que significa não fazer investimentos, né? E aí a Renata Mendonça fez essa postagem que repercutiu bastante. Conta os detalhes pra gente, Yasmin. Sim, Carol. Então, a Renata Mendonça, que é uma das fundadoras do Dibradoras, trouxe a público no dia 21 de outubro um vídeo que expõe as condições precárias enfrentadas pelas jogadoras do time feminino do Flamengo. Então, as imagens foram gravadas no Centro de Futebol Zico, lá no Rio de Janeiro, e mostram as instalações assim, sem manutenção adequada, com espaços improvisados e que destoam completamente de uma estrutura que é oferecida para o elenco masculino, porque o Flamengo tem condição, e que deveria ser a estrutura de um futebol profissional. Então, o vídeo viralizou nas redes sociais e, assim, é um cenário de abandono. O vestiário utilizado pelas atletas tem piso quebrado, lodo, uma porta que é improvisada com uma lixeira e uma aviso, assim, impresso em papel A4 para impedir a entrada de outras pessoas. A pia, quando ela ligou, a água saiu, assim, marrom e com aparência barrenta mesmo, e além disso o campo não é apropriado para a prática do futebol profissional, né? Tem 54 metros de largura por 85 de comprimento, o que dá aí mais ou menos 20 metros a menos do que as medidas oficiais. E ainda divide espaço com sacos de lixo. O vídeo também falou sobre a estrutura, né, de academia e fisioterapia, que não existe. Então, as atividades de recuperação física ocorrem em um cômodo que é acima de um bar. E, assim, as imagens que mostram no vídeo são atletas improvisando com um galão de água, com um peso, sabe? Coisas básicas mesmo. E, segundo as vibradoras, o Flamengo teria firmado um acordo com o Zico para utilizar o espaço como sede temporária do time feminino em um contrato de 3 anos, que também inclui o ex-jogador como embaixador do projeto. E assim, né, a denúncia vem nesse contexto todo que você falou, e na semana o Flamengo tinha anunciado essa demissão e essa decisão, né, orçamentária que na verdade indica um olhar limitado ao mercado e não investir. E aí elas atualizaram no dia 27 de outubro, informando que o clube optou por não se manifestar sobre o caso e que se houvesse alguma resposta e um posicionamento, ele seria enviado. E Zico se pronunciou afirmando que o espaço, né, o CFZ, não se propõe a ser sede de um time profissional, funcionando apenas como uma escolinha e espaço de eventos, responsabilizando o Flamengo pelas condições oferecidas às jogadoras. Assim, o vídeo é deprimente, né, gente? Sim. E aí, se a gente leva em conta, né, as condições do Flamengo, né, clube com um orçamento bilionário, né, no Brasil, a gente estava aqui, né, discutindo antes de começar a gravar que o Flamengo, em 2024, teve uma arrecadação de 1,3 bilhão e a previsão para 2025 é de 1,7 bilhão. Inaceitável, É inaceitável. né? Assim, não só o time feminino, mas, na verdade, tratar qualquer categoria do clube dessa forma, assim, né? Inclusive as categorias de base, mesmo aqueles que não são profissionais, é inaceitável que estejam, né, tendo que conviver com as condições que são mostradas lá no vídeo, né?
acho que o caso também chama muita atenção assim para essas disparidades entre estados no Brasil. Assim, acho que no Rio a gente e aqui em Minas também, né? A gente ainda não tem vamos dizer assim, uma mentalidade mais já estabelecida, com vários clubes acreditando que é importante investir na modalidade feminina. Acho que o Rio ainda também está nesse lugar, assim, né, da maioria dos clubes simplesmente fazendo porque é obrigação e não fazendo nem o mínimo, assim, né? Sim. Porque o que o vídeo mostra é que nem o mínimo está sendo, né, tá sendo feito. Fechamos o nosso bloco do futebol aí, né, com notícias bem ruins para a modalidade. E antes de terminar aqui de vez, eu vou passar por um giro de outras notícias do futebol que não entraram, mas que estão publicadas no site da Revista Marta, o revistamarta.com. Na última sexta, dia 24, aconteceu a rodada inicial da primeira edição da Liga das Nações Feminina, competição organizada pela Conmebol como método classificatório para a Copa do Mundo Feminina de 2027. Nessa primeira rodada, a seleção equatoriana goleou a seleção boliviana por 4-0. O Chile e a Venezuela empataram em uma partida sem gols marcados. A Argentina superou o Paraguai por 3-1 e a seleção colombiana derrotou a seleção peruana por 4-1. A seleção brasileira feminina de futsal encerrou com 2 goleadas a série de amistosos contra a Nova Zelândia, disputada no ginásio Jones Minosso, em Lages, em Santa Catarina. As partidas realizadas no sábado, dia 25, e na segunda-feira, dia 27, marcaram a reta final de preparação do Brasil para a primeira Copa do Mundo Feminina de Futsal da FIFA, que acontece entre 21 de novembro e 7 de dezembro, nas Filipinas. A seleção brasileira feminina sub-20 iniciou bem a nova etapa, agora sob o comando de Camila Orlando, ao vencer as 2 partidas sobre o México em Goiânia na última data FIFA por 3-0 e 1-0 nos dias 23 e 26 de outubro, respectivamente. Esses amistosos fazem parte da preparação para o Campeonato Sul-Americano Sub-20 Feminino de 2026, que será disputado de 4 a 28 de fevereiro. A gente terminou o bloco do futebol agora e volta já já com notícias do vôlei. Então a gente está de volta, gente, para o 4º bloco do MartaCast. Nós vamos falar de vôlei. Antes da gente começar, vou pedir para as meninas se apresentarem. Carol, começa, por favor. Oi, gente, eu sou Carol Freire, eu sou estudante de jornalismo no 4º período na UFMG e sou voluntária no Coletivo Marta. Ei, gente, eu sou a Evelyn, estudante do 3º período de jornalismo e também sou voluntária no Coletivo Marta. Eu sou a Keila Guedes, sou estudante do 3º período de jornalismo e sou voluntária aqui no Coletivo Marta. Então vamos lá, gente, vamos falar de vôlei. Superliga tá aí, né? Com tudo. E o Gerdau Minas garantiu 2 vitórias nas primeiras 2 rodadas da Superliga Feminina de Vôlei. Conta os detalhes pra gente, Carol. É isso mesmo, no último sábado, dia 25, o Minas superou o paulistano Barueri em seu 2º jogo na Superliga de Vôlei Feminina, em partida disputada fora de casa, no ginásio Antônio Prado Júnior, em São Paulo, por 3-2, com parciais de 25-20, 23-25, 25-20, 22-25 e 15-12, o Minas alcançou 5 pontos com suas 2 vitórias e segue invicto na competição até aqui, ocupando o 5º lugar na tabela da competição. A partida foi marcada por um bom equilíbrio entre as equipes, demonstrando um alto nível da Superliga. Apesar disso, a equipe mineira conseguiu garantir o primeiro set com certa tranquilidade comparado às parciais seguintes. E essa tranquilidade pode ter influenciado um pouco o time a pegar um pouco mais leve no segundo set, deixando a vantagem com as adversárias. Porém, no terceiro set, as guerreiras de aço reagiram e, mesmo começando atrás, conseguiram virar a pontuação e garantir o 2-1. O Barueri arrematou o 4º set, levando o jogo para a disputa do tie-break, que, apesar de muito disputado, com momentos intensos de tensão, garantiu a 2ª vitória do Minas na temporada 25-26. A central bicampeã olímpica e capitã do time, Thaisa, foi a maior pontuadora da partida, garantindo 22 pontos para a equipe mineira e também conquistando o troféu Viva Vôlei.
Além dela, Hillary com 17 pontos e Julia Kudes com 15 pontos também foram os destaques da partida. O primeiro jogo do Gerdau Minas foi contra o Mackenzie no dia 21 de outubro, e o Minas garantiu a vitória por 3-1, com parciais de 25-12, 25-18, 21-25 e 25-21. Assim, como eu já disse, né, o time se encontra na 5ª posição da tabela. E a equipe do Minas volta às quadras agora na sexta-feira, dia 31, às 6h30 da tarde, contra o Fluminense, em partida disputada em casa, na Arena UniBH, aqui em Belo Horizonte. Já o paulistano Barueri vai enfrentar o SESI Vôlei Bauru, também na sexta-feira, no ginásio do Paulistano, com transmissão pelo Sport TV 2. Então, assim, começou, né, agora a Superliga. No último episódio a gente não tinha falado ainda do jogo do Minas, porque não tinha acontecido. Sim. E aí agora o Minas, apesar de ter ganhado essas 2 vitórias, ainda tá em 5º na tabela por questões de pontuação, mas assim, tá com 2 vitórias, nada impede de chegar ao primeiro lugar da tabela. Essa fase acaba variando muito, né, as posições, então não quer dizer nada que tá em 5º, porque tá sendo o 5º time, assim, não tá tão bom, não tá entre os 3 favoritos, não é nada disso. Acabou de começar, né? Acabou de começar, e essa primeira fase varia muito as pontuações, e tá com 2 vitórias em 2 jogos, né, então Sim. tá sim, invicto. Sim. Mas também não foi fácil, não, né? Não foi Nenhum dos fácil. 2 jogos, até contra o Mackenzie Então, também. a gente chegou a comentar aqui, não sei se nas gravações ou fora das gravações na semana passada, que por ser um jogo com o Mackenzie do Minas, ele iria ganhar com tranquilidade, mas ainda chegou a perder um set, que não é característico da equipe, mas conseguiu se manter. E esse jogo agora com o Barueri foi puxado também, foi sofrido, foi apertado, né, 3-2, assim, com parciais bem próximos, assim, não foi um 3-2 também que, o Sets que ganhou com tranquilidade. Não, foi apertado, e é isso, tá demonstrando o nível da Superliga que tá cada vez mais alto, né? Antes tinha muito isso que a gente já comentou, dessa hegemonia, praticamente só o Praia e o Minas que ficaram ganhando por muito tempo. Agora a gente vê que já não tá mais essa tranquilidade toda, eles continuam muito bem, continuam como favoritos, mas não é tão tranquilo assim quanto era temporadas pra trás, né? Sim, as adversárias estão, né, dando dificuldade, né? Sim. Vamos falar um pouquinho do Batavo Mackenzie, que perdeu, né, pro SESI Vôlei Bauru também, na Superliga Feminina. O segundo jogo, né, do Mackenzie. Conta os detalhes pra gente, Keila. Isso mesmo, Carol. Pela segunda rodada da primeira fase da Superliga, disputada também no último sábado 25, na Arena Paulo Scaff, o SESI Vôlei Bauru superou o Batavo Mackenzie por 3-0, com parciais de 25-21, 25-17 e 25-14. Com mais essa derrota, o Mackenzie fica na lanterna. O duelo foi marcado pelo forte sistema defensivo da equipe da casa, totalizando 16 pontos de bloqueio contra 6 pontos de bloqueio da equipe mineira. Mais uma vez, o destaque do dia foi a Pantera Costa, sendo a maior pontuadora com 18 pontos. Já o primeiro set ele foi equilibrado entre as 2 equipes, mas o time bauruense se destacou nos bloqueios e venceu o set. No segundo set, o Bauru teve domínio desde o começo e fechou com tranquilidade. Já no terceiro set, a equipe paulista teve total controle da partida e fechou a partida por 3-0. O próximo jogo do Mackenzie será contra o Renato Sorocaba, na próxima quinta-feira, dia 30, no Mackenzie Sport Clube, aqui em Belo Horizonte, com transmissão pelo Sport TV 2 e VBTV. Vai ser difícil, né, porque o Sorocaba é um time forte, mais forte do que o Mackenzie, então a situação tá puxada pra eles conseguirem sair dessa última posição, mas o Mackenzie ele não tem um histórico de realmente ir pros playoffs e tudo mais, então... Não tem um retrospecto bom. Não era... A expectativa não era muito alta pra ele, e realmente tá difícil. E também tá enfrentando times muito bons. 2 rodadas difíceis, né? Pegou Sim. o Minas, pegou agora o SESI Bauru. Vamos falar um pouco então agora do Praia, né, gente? Os 3 times mineiros aí. O Dentil Praia Clube ganhou de 3-1 do Sancor Vôlei Maringá, pela segunda rodada também da Superliga. Conta os detalhes pra gente, Carol. Então, na segunda rodada, o Praia venceu o Maringá por 3-1 com parciais de 25-17, 23-25, 25-23 e 25-22 em Uberlândia, na última sexta-feira, dia 24. No primeiro set, o Praia triunfou sobre o adversário e conseguiu uma vitória mais larga.
No entanto, o Maringá surpreendeu o rival e levou a segunda parcial. A equipe comandada por Rui Moreira consertou os erros e venceu os 2 sets seguintes. A central, a Denísia do Praia, foi eleita a melhor em quadra e a ponteira Koleva, também da equipe de Uberlândia, foi a maior pontuadora com 22 acertos. Agora, o Praia é o segundo colocado na tabela com 6 pontos, 2 vitórias em 2 jogos, ficando atrás apenas do Bauru, que também conta com 6 pontos. O time do Triângulo Mineiro vai voltar às quadras na próxima sexta-feira também, dia 31, no Rio de Janeiro, onde ele vai enfrentar o Sesc Flamengo. Então, é isso que eu falei, assim, da tabela. O Praia tá com 6 pontos, mas tá em segundo, tá atrás do Bauru, que também tá com 6 pontos. E se eu não me engano, o terceiro colocado também tá com 6 pontos, que eu acho que é o Osasco. Então, essa fase varia muito na pontuação, mas o Praia e o Minas vêm forte, né? Como sempre, indo muito bem, garantindo essas vitórias. Mas é isso, mesmo pro Maringá ele perdeu um set, mas que a gente tá comentando, não tá tão fácil quanto já costumou ser umas temporadas pra trás, né? Tá bem equilibrada, né, a Superliga aí de 2025-2026. Vamos falar agora do Mundial de Clubes de Vôlei Feminino 2025, que será em São Paulo. Foi anunciado, né, recentemente. Conta os detalhes pra gente, Evelyn. É isso mesmo, Carol. No último sábado, dia 25, o técnico do Osasco, o Luiz Omar, ele anunciou oficialmente que a cidade de São Paulo será a sede do Mundial de Clube de Vôlei Feminino desse ano. E a confirmação aconteceu depois da vitória do Osasco sobre o Sorocaba pela Superliga Feminina em uma partida disputada no ginásio José Liberati. Essa será a terceira vez que o São Paulo recebe o Mundial de Clube de Vôlei Feminino, e a capital paulista ela já havia sediado o mesmo torneio em 1991 e 1994. E em ambas as ocasiões, as equipes paulistas conquistaram o título, o Sadia em 91 e o Sorocaba em 94. Agora o torneio está previsto para ocorrer entre os dias 8 e 14 de dezembro, e contará com 2 representantes brasileiros, o Osasco e o Praia Clube. O Osasco garantiu a participação como anfitrião mesmo, e já o Praia assegurou a vaga depois de vencer o Campeonato Sul-Americano de Clubes de Vôlei Feminino 2025. Agora o Osasco vai buscar, né, o segundo título do Mundial, porque o time conquistou a primeira taça em 2012 no Catar, que foi a última vez que teve uma conquista brasileira no campeonato mesmo. Sim. É muito legal ver esses campeonatos voltando pro Brasil, né? Sim, sim. É bem legal, né? E aí a gente vai acompanhar o Praia, né? Assim, o time mineiro que vai estar lá jogando o Mundial de Clubes de Vôlei Feminino, que vai acontecer no final do ano, em dezembro. Mais uma coisa aí na nossa agenda pra gente acompanhar em dezembro. E agora, para fechar o bloco, eu vou passar aqui por um giro das notícias do vôlei que não entraram, mas que estão publicadas no revistamarta.com. No último sábado, dia 25, as atuais líderes do ranking mundial, Tamela e Vic, se retiraram da fase eliminatória do Circuito Mundial Elite 16 de vôlei de praia, realizado na cidade do Cabo, na África do Sul, entre os dias 22 e 26 de outubro. Tamela sentiu um desconforto e optou por se preservar, pensando no Mundial da Modalidade, que ocorrerá entre os dias 14 e 23 de novembro, em Adelaide, na Austrália. Já a próxima etapa do Circuito Mundial do Elite 16 acontece em Itapema, Santa Catarina, entre os dias 3 e 7 de dezembro. A gente vai terminando o programa de hoje agora. Se você quiser saber mais sobre notícias esportivas de modalidades femininas, acesse o nosso site, revistamarta.com, ou nos siga no Instagram, @revistamarta. Você pode nos acompanhar no YouTube e nas plataformas de podcast. E toda quinta-feira, às 10 horas da noite, o MartaCast vai ao ar também na 104.5 FM, Rádio FMG Educativa, em Belo Horizonte e região metropolitana. É isso, né, gente? Acabamos e voltamos na semana que vem. Até mais, gente.